Tá? Legal. Eu estou falando de programação, que é uma área clara e onde os ganhos já estão acontecendo. Aí eu olho para a contratação nos Estados Unidos. A contratação de pessoas mais jovens já está começando a sofrer. Tá? Você vê a contratação de pessoas mais jovens sofrendo, pessoas onde o mercado é mais ligado à inteligência artificial sofrendo, enquanto pessoas com mais experiência mantêm a sua capacidade de emprego. Tá? Eu acho que vai acontecer, por isso que eu penso muito nos meus filhos, você vai ter que se preparar mais, você vai ter que estudar mais. Tá? A gente, na maioria das profissões, a gente investe até razoavelmente pouco. Pensa que um cirurgião, você não consegue... Um cirurgião não é menos de 10, 12 anos estudando para você poder tocar em alguém. Tá? Na Faria Lima, às vezes você estuda 4 anos e já está tocando no portfólio, né? E talvez não seja mais assim no futuro. Talvez você vai ter que investir mais. Né? O que talvez fale até com a demografia, né? Talvez a demografia não melhore. As pessoas esperam que em algum momento as pessoas vão começar a ter mais filhos. Talvez não, talvez seja mais caro ainda do que é hoje você treinar uma criança para o mercado de trabalho. Talvez as funções de renda que as pessoas dizem que é extrema hoje, que tem que convergir, talvez elas divirjam ainda mais do que hoje. Né? Você Talvez... trouxe um ponto, Rui, que assim, acho que eu também tenho 2 filhos, né? E às vezes me pego pensando exatamente o que será o futuro desses garotos, né? Porque esse racional eu acho que assim, perfeito, né? Primeiro você tirou a escravidão física e agora se você liberta da escravidão intelectual, a grande pergunta é o que sobra para o ser humano oferecer? Eu tenho alguns pensamentos nisso, tá? Né? Porque se eu não sou físico, se eu não sou mais útil fisicamente, não sou mais útil intelectualmente, porque quando eu deixei de ser útil fisicamente, me sobrou o intelecto. Então eu lapidei esse intelecto. Agora o meu intelecto, ele também é inútil. Sobra o que para oferecer para esse planeta? Essa coisa interessante, né? Porque Voltaire já dizia isso, né? O trabalho não tira só a necessidade do homem, né? Ele o tira do vício, né? Ele o dá a propósito, né? Tirar a necessidade, quer dizer, o que você ganha trabalhando é o menor dos problemas, né? O maior dos problemas é que se você não tiver um trabalho que seja relevante, você cai no vício, né? E sem propósito na vida, você cai no psicanalista, né? A gente vai full circle, né? A gente volta pro psicanalista. Eu tenho alguns pensamentos, não são os pensamentos mais... primeiro que a gente tem que admitir que não sabe como é que a sociedade vai se redesenhar, tá? Segundo, tem algumas dicas, e essas dicas são, por exemplo, você não tem radiologista. Há um tempo eu digo, eu escuto os radiologistas vão desaparecer porque a inteligência artificial vai fazer o diagnóstico. E não está sobrando radiologista no momento, tá? A verdade é essa. E talvez quando a inteligência artificial faça o diagnóstico total, você precise... A demanda por radiologia suba muito. Né? Porque você para pensar qual é o gargalo que a gente tem de serviços médicos hoje é absurdo. Se você parar para pensar, a economia hoje é uma economia de serviços. Tá? Sendo uma economia de serviços, porque a parte agricultura e mining, essas coisas, é 1% do emprego, não é nada. Né? Você não emprega na agricultura, não na atividade final de plantar e colher. Tá? Você não emprega mais muito na manufatura no mundo. É declinante o percentual da manufatura empregado, porque você está automatizando as fábricas. Pega o paper que a gente escreveu, o último paper que a gente escreveu, que é o Chinatown, cara. A fábrica da Xiaomi é chamada fábricas escuras, né? Porque não precisa de luz na fábrica, só tem robô, para que você vai acender luz na fábrica, né? Os robôs enxergam perfeitamente, então você não precisa de luz na fábrica. Daí a demanda hoje é uma demanda por serviços. Só que serviços são caros, basta dizer que o que move a inflação global é a inflação de serviços, normalmente. Né? Porque você precisa... Educação fica cada vez mais cara, tá? Educação fica cada vez mais limitada de qualidade, serviços médicos cada vez mais caros, basta ver o budget do Reino Unido, por exemplo, que toda hora o envelhecimento agora já bate. Né? Para você ver o budget da França, né? O orçamento da França, envelhecimento demográfico está começando a colocar pressão em diversos serviços que têm que ser oferecidos e que custam dinheiro à população. Talvez a saída para o problema da dívida global ou problema da demografia global seja você libertar as pessoas dessa questão intelectual e talvez o radiologista seja a pessoa necessária para que depois que a máquina faça tudo, ele sente com a pessoa e diga, olha, vamos fazer esse tratamento dessa maneira, vamos te acompanhar dessa maneira. Às vezes a máquina vai errar. Né? E você vai precisar de alguém que gerencie esse processo
de uma maneira extremamente sênior, por isso que eu acho que o tempo de especialização vai levar mais tempo. Porque, olha só, você tem que pensar também o seguinte, não é, aí eu vou entrar no segundo ponto, não é o mais inteligente que gerencia a sociedade. Dá para você pensar claramente nisso. Não é o mais inteligente que gerencia a sociedade. Normalmente, os PhDs trabalham para os MBAs. Né? E, normalmente, os políticos que estão no topo da cadeia de gerenciamento da sociedade não são as pessoas que estudaram mais na sociedade, em nenhum lugar do mundo. Tá? Então, você vê que as pessoas menos estudadas normalmente gerenciam ou lideram pessoas que estudaram mais no processo. Então, não é porque a máquina sabe mais em que ela vai ser a gerente do processo, ou que ela vai liderar o processo. Basta ver quantos PhDs trabalham para pessoas bem menos qualificadas que elas. Né? Normalmente, aí eu vou entrar no segundo ponto, normalmente é o tomador de risco que gerencia o processo. Por que um político gerencia o processo? Porque, cara, para você se eleger alguma coisa, é uma tomada de risco brutal. Olha a exposição sua, olha a exposição da sua família, olha o risco que é uma eleição a cada 4 anos, olha o número de coligações que tem que fazer, olha o quão perigoso fisicamente é, olha o presidente Trump, né? Fisicamente o presidente Bolsonaro, você está se expondo fisicamente a uma coisa, a fatos da vida. Veio o Charlie Kirk recentemente, que viu um processo político, né, o que acabou acontecendo. Então, quem toma o risco, na verdade, normalmente eu acho que vai ser a pessoa que vai gerenciar a sociedade, vai continuar sendo a pessoa que gerencia a sociedade. O que eu falo para meus filhos? Você vai ter que aprender a fazer algumas coisas. Primeiro, você vai ter que saber identificar necessidades da sociedade. Não vai ter mais free lunch, como teve no passado. Identificar a necessidade da sociedade. Segundo, depois que você identificou a necessidade da sociedade, você vai ter que liderar pessoas e processos e máquinas para que você atinja o objetivo que seja satisfazer essa necessidade da sociedade. Terceiro, você vai ter que se acostumar com levantar capital e convencer outras pessoas, porque por mais que você tenha uma boa ideia, não adianta nada se não convencer outras pessoas, outros grupos, ou até outras máquinas, em que a sua ideia é válida e que vale a pena trabalhar nela. Tá? Então você vai ter que, na verdade, o que eu aconselho os meus filhos a fazer é ser o tomador. Aceite que você vai ser o tomador de risco. Aceite que você vai ter que tomar risco. Aceite que você vai ter que aprender a liderar. E aceite que você vai ter que estar trabalhando em soluções de problemas da sociedade. Nossa, que sociedade maravilhosa que eu acabei de falar, se todos nós tivermos esse approach. Se você parar, na verdade, com a escravidão intelectual, em que pessoas bem treinadas, que deveriam todos nós estar... Você não toma esse risco aqui do Primo Rico? Você não toma o risco do empreendimento? Você não toma todo dia o risco, você tem que satisfazer o teu cliente? Se você não satisfizer o seu cliente anda pela porta fora, tu não é um tomador de risco? Que bom que na sociedade inteira nós fôssemos tomadores de risco e só realmente tivesse os louros da vitória aquele que entrou na arena e lutou, né, por aquele risco, ou lutou por aquele ganho. Então, eu acho que a sociedade vai se transformar muito nesse sentido. Eu não tenho a resposta final, mas eu desconfio que Say's Law, Jensen's Law, essa transformação na direção de tomada de risco vão ser as respostas naturais da sociedade a isso. Mas isso veio para ficar. E que bom que a gente está vivendo nesse tempo, cara. Porque a gente nasceu, na verdade, né, os mais aventureiros dizem que a gente nasceu numa época triste, né? A gente é velho demais para ter explorado o mundo e jovem demais para explorar a galáxia. Né? Mas pelo menos a gente vai explorar, né, a coisa mais interessante que existe.